vamos entender então o que é o cromo, o que é picolinato de cromo, para o pessoal de casa aí ter um ponto de partida. Tá. O cromo, ele é um mineral. Sim. E aí, no cromo, eu tenho os derivados dele, onde você tem várias maneiras dele ser absorvido. O picolinato é a melhor maneira de absorver o cromo, por isso que ele é vendido em picolinato de cromo pela indústria. Certo, é um cromo concentrado. Isso, e ele absorve, o nosso organismo reconhece e absorve ele muito bem, então ele vai absorver 100%, não deixa, o organismo ele acaba não eliminando o excesso, ele realmente utiliza pela forma que ele é vendido, que é pelo picolinato. Entendi. Mas para a gente encontrar o cromo, como ele é um mineral, ele está na natureza, então ele está nos alimentos. Sim, isso sim. sim. Só que a absorção desse cromo dos alimentos é muito menor do que na forma de cápsulas de suplemento. Exatamente. É isso. É isso. Então esse é o primeiro passo. Vamos começar então com a primeira pergunta que está aqui? E aí você vai contar tudo dele pra gente, que vai ser o máximo. Olha lá. É verdade, então, que o picolinato de cromo queima gordura e acelera a perda de peso? Já é a nossa primeira pergunta. Diga, Paulinha. É verdade. É verdade. Como assim uma coisa tão bacana e a gente falando tão pouco disso? É verdade. O que acontece? O picolinato, o cromo em si, o picolinato, como ele é melhor absorvido, ele regulariza o metabolismo do carboidrato. O cromo, ele obriga esse carboidrato a entrar na célula e ser utilizado como forma de energia. Por quê? Se eu tenho carboidrato, glicose, né, vinda desse carboidrato no meu organismo, eu estimulo a produção de insulina e se eu não gasto essa insulina, ela não vai excretar e eliminar. Não, ela vai virar gordura. Ela vira gordura. Então, o que acontece? Quando eu consumo cromo, picolinato de cromo, eu regulo esse excesso, eu faço com que esse excesso de carboidrato que você consumiu obrigatoriamente entre na sua célula para que ele se torne energia e não gordura. Ele não deixa acumular como gordura. Não, porque dentro da nossa célula, a gente tem a mitocôndria que faz a respiração celular. O que o picolinato de cromo faz? Ele pega esse carboidrato, dá direto para a mitocôndria e você acaba até utilizando ele para respiração, para andar, não necessariamente na atividade física. Entendi. Porém, se você faz, você triplica o efeito dele e aí você tem uma queima muito maior de gordura. É verdade, então, que a substância ameniza a vontade de comer carboidratos em geral? Então, por exemplo, ai, que vontade daquele prato de macarrão ou, né, aquele brigadeiro doce. É verdade? É verdade. São várias boas notícias aqui, né? Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele precisa de glicose para desenvolver, para funcionar, enfim. Se não tem glicose no nosso cérebro, ele acaba paralisando e você não consegue desenvolver nem mesmo raciocínios. Tá. Quando você tem a presença de muito açúcar e muita insulina, o cérebro adora. Sim. Né? Aliás, mexe com vários fatores hormonais, enfim. E aí se torna uma substância viciosa, porque você quer o tempo todo comer açúcar, porque o cérebro está gostando daquilo, porque é o alimento dele. Entendi. Né? E aí o que acontece? Quando você consome o picolinato de cromo, durante a circulação, enfim, ele está presente. Então, como ele não está uma substância em excesso, ele não fica viciando o teu cérebro a querer cada vez mais. E aí, com isso, você fica com uma situação mais tranquila com relação àquele vício de carboidrato e você começa a querer menos doce. Mas perguntinha do público primeiro. Vamos lá, olha quem escreveu pra gente. Na tela. Renatinha. Renata... É isso? Renata I-A-L, né? Deve ser outra pessoa. Beijo pra você. Gostaria de saber qual o melhor horário... Aí, ó. Renatinha já foi direto ao ponto. O lance é... Que momento a gente vai consumir, então, o picolinato de cromo? Claro, aproveitando até a sua orientação, como ele deve ser consumido, porque a gente sabe que os excessos também atrapalham, né? O picolinato de cromo, ele é um termogênico de uma substância natural. Então, um alimento muito conhecido é a levedura de cerveja, que também tem picolinato de cromo. Por isso que a cervejinha tá aí. Pois é. De todo ruim, então, né? Vamos pensar por esse lado. Na verdade, é mais uma curiosidade. Quando a gente tinha, antigamente, não se sabia que o picolinato de cromo fazia o crescimento, emagrecimento e até mesmo estimulação de GH, porque o cromo faz isso. Ele estimula também a produção de GH. Que é o hormônio do crescimento. Exatamente. Então, quem começou a desenvolver até pesquisas foi o Arnold Schwarzenegger. Ah, é? E ele tomava sempre depois do treino um pouquinho, tá, gente? Não era. Hoje você tem o suplemento
que você não precisa consumir a cerveja, mas antigamente ele relata, porque ele sabia que tinha uma substância, que era o cromo, não se sabia como direito naquela época ele era absorvido, mas que ele melhorava a parte física dele. Mas legal. ele treinava para isso. Que maravilha! Essa é a minha dúvida, é só quando treina ou quem não treina e quer usar o picolinato, se é legal? Não, é muito legal. Quem não treina e quer usar, ele melhora a concentração, porque você estimula melhor até a absorção do carboidrato no cérebro, então ele melhora o teu raciocínio. Como ele faz essa eliminação do suor, através da eliminação no suor, ele limpa os poros da pele. Então, para quem é preocupado com estética, tem muita acne, ele é um ótimo rejuvenescedor também. Olha isso! Ele é maravilhoso. A Isa e a Juju estão assim, nossa, já me dá o potinho que eu já vou começar agora. Olha lá, nossa próxima perguntinha. Será que é verdade isso? Vamos ver. Tchan! Aí. É verdade que ele ajuda a manter os níveis normais de açúcar no sangue? Então, além de tudo isso, tirar a vontade de tirar do doce, não sei o que lá, da energia, que emagrece, acelera o metabolismo, blá, blá, blá. Vou comer um brigadeiro, quero muito, preciso. Sabe aquela ideia? Preciso agora de um brigadeiro. Tá. Se tomar antes o picolinato, ele ajuda a não dar o pico? Aí a gente entra nos segredinhos da nutrição. Segredinho, que a gente fala só para o paciente, mas eu vou falar aqui também. Conta aqui, Paulinha. Ajuda, é uma estratégia de eliminar o excesso para ele não ser absorvido. Então, realmente, você utilizar o que precisa e eliminar aquilo que não precisa. Por quê? Para diabético é essencial o picolinato de cromo. E você consegue melhorar a questão de ansiedade, quem tem problema de pico de glicose também. Às vezes você não tem o diabetes, mas tem muita gente que fala, nossa, eu tô com hipoglicemia. Por quê? Às vezes você não tem os receptores certos para absorver aquele carboidrato. Então o cromo faz toda essa função. Então antes de um belo prato de massa ou mesmo de um brigadeiro, pode tomar. Tipo uma cápsula de picolinato. Assim, nada faz milagre, né? Senão o preço dele vai aumentar demais, vocês vão me matar. Vai ser, né? Mas assim, toma uma cápsula. Mas você consegue amenizar, sim. Principalmente para quem é preocupado com a estética, tá sempre treinando, enfim. Se priva de muitas coisas, né? Às vezes você olha para aquele corpo e fala, nossa, como você conseguiu ficar assim? Ela se priva, né? Ele se priva, mas também tem a oportunidade. Quando vai consumir, jacar, coloca ali. Faz o segredinho da nutrição. Agora deixa eu fazer um parênteses que eu me lembrei e me diga se é isso mesmo, tá? Naquelas sessões que eles falam de emagrecimento e tudo mais, ele pode ser aí uma peça-chave nesses comprimidos, porque eles têm vários que você fala, acelera o metabolismo, mas se tudo é aprovado e vendido, é porque eles não são perigosos. Na verdade, o picolinato, a gente tem a dosagem, normalmente a gente fala, tome 250 miligramas de vitamina C. O picolinato, ele é vendido como micrograma, então ele é menor do que a miligrama que normalmente a gente encontra. Então, o pouquinho dele já faz efeito. Vamos colocar mais uma perguntinha do público? Olha lá. Quem escreveu pra gente na tela? Um beijo pra Aline, obrigada. Mulheres grávidas podem usar? Qual a quantidade adequada? Beijo aqui. Mulheres grávidas podem usar? Tem alguma quantidade? Quem tá amamentando? E aí? Pode usar sim, tanto grávida quanto lactantes. A única coisa é que tudo que vai para você vai para o bebê. Então a dose é sempre prescrita pelo médico ou nutricionista. Nem pensar na farmácia comprar e começar a tomar. Não, nem pensar, porque você não tem que pensar só em você. Eu vou querer parar de comer doce porque eu sei que nessa fase a gente vira um dragãozinho, né? Dá uma estimulada, né? Então o que acontece? Você tem uma substância que consegue fazer esse controle para você que você não coma muito. Porque, na verdade, assim, a gente fala em doce, Carol, mas é qualquer tipo de carboidrato. Eu também tô falando de um pão de queijo recheado, de um croissant, enfim. Daquela massa, que delícia, né? Exato. Qualquer tipo de carboidrato, mas as grávidas podem consumir, porém, não se automediquem. De jeito nenhum. Consultem o médico e perguntem a respeito da quantidade.